Esse é o momento que nós, por Ele permitir que nós estivéssemos aqui nesse lugar, aqui agora. Nós nunca vamos nos cansar, Senhor, de estar nesse local que separamos para a sua glória. Ó Deus, abençoa cada um, dai a cada um a porção, à medida que o Senhor separou nessa noite. Quero lhe pedir pelos enfermos, por aqueles irmãos que não podem vir, pelos idosos da igreja que não podem estar no culto. Senhor, abençoa cada um nas suas casas, enche o coração dele de alegria, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quando tudo diz que não, a voz do Senhor, ela nos impulsiona a andar para frente. Às vezes a nossa vida não dá certo em muitos aspectos, porque nós não temos a fé que deveríamos ter naquele que é o condutor da nossa vida. E por isso muitas vezes nós falhamos, nós tiramos a nossa vida das mãos, da direção, do caminho, da palavra do Senhor. A canção que nós estamos colocando aqui, ela fala sobre que nosso Deus, Ele é um Deus que realiza coisas impossíveis na nossa vida. Porque aquilo que é possível, nós podemos fazer. Mas aquilo que não é possível, nós devemos deixar na mão do Senhor. Porque Ele pode realizar. E aí cabe a nós, se vamos ficar satisfeitos com o que Deus faz ou não. Eu só tenho uma coisa para falar para você. A Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então você deve confiar no Senhor e cantar conosco. Deus impossível. Ele não desistiu de mim nem de você. Tenha fé no Senhor. Cante para o Senhor. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, Senhor. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua
destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Louvemos tudo de novo. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Se você crer, você não está só. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Mas Ele vem em nosso favor. Venha em meu favor e cumpra em mim, Senhor. E cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. Aleluia. O Deus impossível. Pode sentar, irmãos. Boa noite, irmãos. Alegria enorme estar aqui. Depois de muito tempo cantando, né? Cantar uma música Cenas de Álvaro Tito. Tá? Se quiser falar com a voz do sentimento e quiser se abrir, desabafa o coração, confidenciar que esquecida sofre a alma, rodeado de amigos, vivendo na solidão. Feliz vida, um palco representa o seu papel. Bate o coração, pois a cena é irreal.
falar de amor, experiência mal vivida, em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Feliz vida ao palco representa o seu papel. Bate o coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiência mal vivida, em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Jesus é o nosso amigo, nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Deus abençoe vocês. Abramos as nossas Bíblias em Atos capítulo 21. Atos capítulo 21. Vamos ler apenas 3 versículos, 10, 11, 12 e 13. Atos 21, versículos 10 ao 13. Amém? Quem pode dizer amém? Amém. Vamos ler todos a palavra de Deus. Diz assim: demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta de nome Ágapo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, ligando-o aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence esse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo nós isto, rogamo-nos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém.
Mas Paulo respondeu: que fareis vós chorando e magoando-me o coração? Estou pronto não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que possamos sempre estar preparados, se possível for, para enfrentar qualquer barreira nessa vida, para a glória do nosso Deus. Amém? Abramos também nossos cantores no hino de número 366. Louvemos ao Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Isso é um hino que desperta em nós um interesse em crer, em ter uma fé genuína. Não é uma fé morta, não é um Deus morto, mas é um Deus vivo, que intercede por nós, que nos ama, que zela por nós. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Louvemos ao Senhor com todo o nosso coração. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ter, a sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é real, abriga-me no temporal, e ao vir cercar-me a situação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Boa noite, amada igreja. É muito bom estar mais uma vez presente, tendo a oportunidade de rever aqueles irmãos que ainda não compareceram ao culto e também de estar ministrando a palavra do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Em que está firmada a sua fé? Em que está firmada a sua fé? Acabamos de louvar. A minha fé e o meu louvor estão firmados no Senhor. Se a sua fé está firmada no Senhor, se mantenha assim. Eu tenho uma palavra hoje, proveniente do Senhor, que fala sobre o assunto de fé e que a gente deveria repensar muito. Bom, primeira coisa, você tem fé que essa pandemia ela vai passar? Eu tenho. Não só fé, esperança e muita vontade que ela passe rápido. Amém? Verdade. Você tem fé que a igreja ela vai
não vai parar, mas ela vai crescer mais. Eu tenho fé e acredito e espero que isso aconteça. E eu quero lutar para que isso seja realidade. Recentemente tivemos algumas conversões na igreja, fico feliz de ver essa família aqui. E a pergunta que eu quero fazer é baseada no texto que a gente leu em Atos 21, do versículo 8 ao versículo 13. Infelizmente não estamos com a projeção aqui, mas você pode acompanhar através da tua Bíblia. Atos capítulo 21, do versículo 8 ao versículo 13. Você que está nos acompanhando através da transmissão, abra a sua Bíblia também, acompanhe o culto como se você estivesse sentado aqui, tá bom? Atos capítulo 21, do verso 8 ao verso 13. Todos encontraram? Atos capítulo 21, do verso 8 ao verso 13. Diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesárea, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele alguns dias. Tinha este 4 filhas moças que profetizavam, lançavam a palavra do Senhor. Demoramos-nos ali alguns dias. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando ele os próprios pés e as mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto para não só ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Primeira pergunta: até onde vai a sua fé? Estamos passando por um momento de conturbação mundial muito grande. Algumas pessoas nesse período, elas têm se aproximado ainda da sua fé, têm buscado mais, através da esperança, fortalecer a sua fé, porque o mundo que a gente está vivendo agora, a situação que a gente está passando, não é a situação que transparece ou que concede esperança. Sobe o número de pessoas que se contaminou, e as pessoas que se contaminaram agora, que tiveram a imunidade que a gente achava que tinha, agora não tem mais, que está pegando de novo, e gente está morrendo. Ou seja, o cenário é esperança praticamente zero. E não é bom viver assim. É difícil se manter a gente apoiado em uma alegria, a certeza de que não vai acontecer nada, está tudo bem. Se alguém diz isso, eu quero conhecer essa pessoa, porque nem eu acho que nem a igreja toda aqui acha que está 100% tudo bem e acha que está tudo confortável. Mas muito pelo contrário. Está todo mundo de máscara, exceto eu, é claro, mas nem está confortável com a situação e nem quer e nem espera pegar o vírus. Você tem fé que isso não vai acontecer com você. Mas até onde vai a fé? Agora, trazendo para o contexto do texto, a pergunta é: por que o apóstolo Paulo a gente tem que se adaptar às situações, né? A pergunta é: por que o apóstolo Paulo estava disposto a morrer por Cristo? Vamos fazer uma retrospectiva de quem era Paulo. Ele era um homem muito influente no meio dos judeus,
tanto que ele tinha uma certa liderança no grupo. Você vai ler no livro de Atos que quando Estevão foi apedrejado, as roupas de Estevão deixaram aos pés dele, na mão dele, nos cuidados dele. Isso só quem tinha como eu posso dizer, essa qualidade de receber essas coisas era alguém de muita influência. Não era qualquer pessoa que estava para receber esse tipo de punição ou esse tipo de cargo. Só quem era da elite. Ele saiu da terra de Damasco para pegar os cristãos, levar à prisão e matar. De repente, no meio do percurso, ele tem um encontro com quem ele mais perseguia, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo se revela a ele e diz com aquela voz na minha cabeça, que é uma mente até um pouquinho fértil, uma voz bem grave, dizia: Saulo, por que me persegues? Imagina aquela situação e ele olhar para um lado, olhar para o outro, não ver ninguém, mas ele entender que era o Salvador. Por que aquele homem que perseguia, agora que estava sendo perseguido, estava pronto para ser morto por Cristo? Há algumas razões para a gente entender isso. Uma das explicações é por causa do valor que ele tinha da fé dele. Só quem está pronto a morrer por Cristo é porque entende o valor da sua fé, entende o valor do quem a gente está carregando a nossa fé. Algumas pessoas carregam a sua fé em deuses fabricados, outras pessoas carregam a sua fé nos astros, outras no acaso, mas aqueles que confiam a sua fé verdadeira e que tem um fundamento, que a Bíblia diz que é a rocha, que é estável e que nada pode abalar, Cristo. Ele conheceu verdadeiramente quem era Cristo. Essa é a segunda causa, a experiência que ele teve com Cristo. Eu não sei exatamente o que se passou no período dos 3 dias em que ele estava sem enxergar, mas eu posso ter a certeza que ele, pelo que a Bíblia diz, pelo que ele se apresenta, que ele teve uma experiência com Cristo totalmente diferente do que Pedro teve, do que Tiago teve, do que João teve, do que Lucas teve, de qualquer outro apóstolo teve. Porque alguns dos apóstolos, após a morte de Cristo, e acompanharam e viram ele, no momento que Jesus disse assim: agora a barca é com vocês, eles voltaram a pescar. Eles simplesmente largaram a sua fé. A sua fé ela não estava refinada ainda como ouro. Mas aquele a quem levou um certo susto, conheceu profundamente o seu Senhor. Ele teve uma experiência ímpar para com Deus. Aí eu pergunto: por que causa, ou qual é o valor da sua fé? O valor da minha fé está baseado na minha experiência também com Cristo. Eu sei que quando eu paro para pensar, ou para ver, acho que o melhor filme já feito pela mídia foi aquele do A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Eu não consegui assistir aquele filme sem derramar uma lágrima. Eu não sei se vocês também tiveram esse sentimento de perceber a dor que Cristo sofreu. Quando a gente para ler um ser como Cristo, uma pessoa como ele, sendo filho de Deus e ao mesmo tempo Deus, morrer por alguém como eu, fica muito, mas muito difícil a fé não ter um valor. Fica muito difícil. A morte de Cristo, ela não tem um valor. Eu sou uma pessoa comum, igual a todo mundo aqui. Tenho os meus desejos carnais, tenho a vontade e desejo pelo pecado, como todo mundo tem, e como a Bíblia fala que nós preferimos o pecado, mas quando eu olho para a cruz, eu enxergo que ele ali derramou cada gota de sangue. Ele foi capaz de sentir o ar saindo dos seus pulmões, ele não conseguindo encher os seus pulmões de volta, ele carregando toda aquela dor no seu corpo. Para a minha pessoa fica muito difícil olhar para Jesus Cristo
e dizer: o que ele fez, qualquer um faria. O que ele fez não é um símbolo de amor, mas foi talvez só piedade, coleguismo, alguma coisa. Mas por causa do sacrifício que ele fez, a minha fé nele tem um valor inestimável, inesgotável. Eu espero que com você tenha essa mesma experiência com ele. Que você carregue essa fé no seu coração de que Deus, para você, é tudo. Dinheiro resolve o problema? Às vezes sim, às vezes não. É bom? Eu queria 1 milhão na minha conta hoje, quando eu saísse daqui. De repente alguém errasse minha conta e depositasse 1 milhão. Mas 1 milhão não vai me levar à salvação. Mas, sei lá, eu quero ser uma pessoa boa. E dizem que uma pessoa boa, ela vai alcançar o céu. Eu posso citar para você dezenas de pessoas boas. Madre Teresa de Calcutá. Eu posso citar para você Gandhi. Uma infinidade de pessoas que até foram transformados em santos. Mas a bondade de nenhuma pessoa que é suficiente para simplesmente tocar o céu. E qual é o preço? O homem, quem pode cobrir o preço do nosso pecado? O preço do nosso erro? O preço da nossa condenação? O sangue de Jesus tem poder. Tem poder para nos libertar, para nos salvar e para nos transformar. Então, quando eu olho para tudo o que ele fez, pela sua piedade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade, então, o valor que ele tem para mim é maior do que o sentimento que eu sinto pela minha amada. É o maior sentimento que eu sinto pela minha família. O amor de Deus para mim supera qualquer coisa. Que você possa olhar para a sensibilidade de que Deus ele tem transformado e dado para a sua vida o ar que você respira, a misericórdia de deixar que você ainda, se você tomou uma decisão, diz assim: ele não tomou a decisão hoje, mas eu vou dar a oportunidade de amanhã ele tomar a decisão. E assim vai. Meu filho está um pouco fraco, mas eu espero que ele se levante. Eu vou ter a bondade, a misericórdia de fazer com que ele se erga novamente. Então, isso faz ter. E a causa, a experiência que eu tive com ele, dezenas de situações, livramentos, a minha própria saúde, o ar que eu respiro, a misericórdia que ele me dá de poder ser abençoado. Todos os dias praticamente, enquanto eu vou trabalhar, eu passo pela avenida ali da Ibiribira, né? Me desculpem que eu não conheço muito nome de ruas, mas eu sei percursos. E perto da Universo, da Faculdade Universo lá, tem um casal de bolivianos que eles ficam pedindo ajuda. Aí eu paro, olho para o ônibus e eu tenho uma veste para me vestir, tenho uma alimentação todos os dias no meu prato, muito boa, saudável, e a gente às vezes nem agradece. Já aconteceu experiências, por exemplo, de eu estacionar o carro num certo local e Deus dá aquele incômodo: tira teu carro daí, tira teu carro daí. Aquela voz que me inquietava. Tirei o carro, 10 segundos depois aconteceu um acidente, justamente o meu carro estava. Pode ser sorte, na concepção de alguns, ou pode ser a bênção divina do Senhor para um livramento. Para mim foi um livramento. E tem gente que recebe a graça de Deus para ser muito bem aventurado na sua vida, tem muitas posses. Outros recebem o livramento de um acidente. Então, eu sei que cada um passou por uma experiência ou intermediária, ou muito profunda, ou às vezes até rasa com Deus. Mas que essa experiência que você teve com Ele possa ajudar a aquecer a esperança e o teu coração, para que você tenha esse alinhamento com Deus. Se a sua fé não vai tão longe, é porque você não conheceu a Cristo, ou você ainda não chegou ao pleno conhecimento da graça. Aí, como eu estava falando sobre o texto,
o apóstolo ele bate no peito e diz: eu estou pronto para morrer pelo meu Senhor. Agora vamos trazer isso para um contexto real, vamos trazer isso para um contexto mais detalhado e para um contexto de hoje. Imagine que ele disse assim: eu estou pronto para morrer para uma pessoa que tecnicamente não existe, porque Jesus estava no céu, mas ele não é uma pessoa, licença, ele não é uma pessoa palpável. Essa era mais ou menos a condição. Vai imaginando. Alguém que ele só teve a experiência de ouvir a voz, mas ele sentiu a graça de Deus ali de dizer: você para mim é um vaso escolhido, eu te perdoo de tudo que você fez, agora eu quero que você resgate vidas, você seja um pescador de homens. Então você observa que ele sabia que ele ia morrer. Já tinha acontecido com outras pessoas, inclusive com Estevão, que ele tinha ajudado a apedrejar, tinha incentivado e apoiado o apedrejamento dele. Por que ele agora estava pronto a morrer? Por que ele estava prestes a morrer? A pergunta é: se alguém chegasse aqui, de repente entrasse, botasse a arma na sua cabeça e dissesse assim: está pronto para morrer para o seu Senhor? E aí? O que é que aconteceria com você? É uma pergunta, às vezes até fácil de responder, quando a gente está numa situação, tá aí, não está acontecendo nada. Mas e na real? A gente está de frente com a situação. Será que é fácil? Para Paulo foi uma situação fácil, porque ele conhecia o seu Salvador. Ele teve essa experiência com Cristo. Ele sabia que não existia nada mais valioso do que ter esse relacionamento com Ele. Aí a gente observa direitinho os mártires que a Bíblia fala, não somente ele, mas existiu outros que estavam preparados para morrer. O que é que motiva alguém a entregar a sua vida em razão de algo? Só pode ser uma coisa: é porque a pergunta que eu fiz, a fé dele ia mais longe. O valor da fé que ele tinha em Cristo era sobrenatural. Para Paulo, no começo, era assim: Cristo não passava de um falso profeta. A doutrina era uma depravação da lei. Mas no final, tudo drasticamente mudou. E ele agora estava dizendo que eu vou além. Eu vou para qualquer lugar. A minha fé e o meu louvor estão firmados no Senhor. Sabe, a gente às vezes tem a insensibilidade, talvez por muito cantar, distração ou qualquer outra coisa, que a gente não passa para observar muito o que a gente canta. A gente cantou, por exemplo, rompendo em fé. Cada vez que a tua fé é provada, dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, nos fazem aproximar de ti. Olha como é que a gente canta. Olha que louvor bonitinho, não é? Mas será que a tua fé está assim? Como é que está o teu coração nesse tempo de pandemia? Você passou a estar próximo mais de Deus através da palavra, através da oração? Deus para você na pandemia foi tudo? Ou de repente ficar em casa, assistir uma live secular de algum cantor, que teve muitos por aí, muitos cantores que fizeram. Da mesma forma que a igreja trabalha para o Senhor, Satanás trabalha para a condenação, para o mundo. Como é que está o seu coração com Deus? Como é que está a sua fé? Ela está lá em cima? Se tiver, amém. Ela está lá embaixo? Ainda é tempo de você mudar. Ainda é tempo de você ter esse momento de fortalecimento. O filho pródigo, ele chegou um momento que a fé dele estava bem rasinha. Ele cedeu os prazeres do mundo e para ele estava muito bom. Mas a fé que ele tinha, chegou um momento que ele parou para perceber: é maior. O meu Senhor, o meu Pai, Ele é maior do que os prazeres em que o mundo pode aproveitar. Aí ele chegou ao pleno conhecimento da graça.
ele encontrou o caminho, ele lembrou quem era o caminho, lembrou quem era a verdade e lembrou quem era a vida. Quem era? Jesus Cristo. E ali ele volta correndo para os braços do Pai. A gente precisa ter esse desejo de estar mais próximo, cantar com os nossos corações, em dizer que a nossa fé está sempre firmada no Senhor. E é uma outra coisa, apresentar essa fé que você tem, o Deus que você tem, o Salvador que você tem, a outras pessoas. Até onde vai a sua fé? A pergunta que eu fiz. A segunda pergunta é: e para você, quem é Cristo? Que Deus possa nos abençoar e que nossa vida possa ser semelhante à vida que Paulo decidiu ter. Não só que decidiu, mas que ele tinha um apreço, uma vontade e que ele tinha um desejo maior de viver para Cristo. Como diz, tudo por Cristo, tudo quero renunciar. Deus possa nos abençoar. Pastor Deus. Nosso Senhor, Ele é maravilhoso por um universo de coisas. Mas particularmente a mim, Ele é maravilhoso porque eu posso acreditar, eu posso ter fé de que tenham confiado a minha vida a Ele. E isso só é possível através de um único jeito: eu depositando minha vida aos pés da cruz. A canção que nós iremos neste momento cantar, ele fala exatamente sobre isso. Que o nosso Senhor Jesus, Ele é maravilhoso porque nós podemos depositar nossa confiança, nós podemos ter fé nele, porque Ele não falha. Fiquemos de pé para louvar o Senhor. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. o grande amor do nosso Senhor não cessa, e eterno significa que não tem fim. Ele é eterno. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça, Senhor, Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. maravilhoso. Maravilhoso.
és, maravilhoso és pra mim. Filho, Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Se você crer, você vai alcançar. Misericórdia, graça e luz. Chore nos pés da cruz e você vai alcançar. Misericórdia, graça e luz. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós e que nós precisamos reforçar a nossa fé. A fé não é dosada pelo sentimento. A fé, ela é dosada pela nossa razão. Você não precisa sentir para ter fé. Você precisa saber para ter fé. As pessoas precisam entender que nem tudo se resolve com a fé, mas naquele em que nós estamos tendo fé. Porque fé, todo mundo tem. Tem fé em todas as coisas, fé até em imagem, fé que amanhã eu vou acordar cedo, fé que eu vou amanhã trabalhar, fé que... Agora só que tem uma coisa, será que eu vou acordar amanhã? Aí ninguém sabe. Nós precisamos entender que o mais importante não é a fé, mas naquele que nós estamos tendo a fé. Amém? Ele não falha, não há circunstância para ele. Ele está sempre de pé, seja na vida, seja na morte. Ele vai estar lá com a gente. Amém? Reforce, segure aí. A mensagem foi muito propícia. Que Deus abençoe. E vamos nesse momento pedir a Deus para Ele nos ajudar a viver essa fé. Porque não adianta escutar o pastor pregar, o pregador trazer uma boa mensagem e daquela porta para fora parece que acaba tudo. Vamos viver isso. O que a gente escutou hoje, vamos viver, gente. Ele leu um texto bíblico muito importante. Paulo disse: eu estou pronto não só para sofrer, mas também para morrer por uma causa, pelo meu Senhor Jesus Cristo. Isso é viver aquilo que a gente está dizendo que tem. Vamos viver essa fé. É como ele disse: vocês creem que a pandemia vai acabar? Então todo mundo está crendo que vai acabar, porque tudo tem uma coisa, tem que ter um fim, tem um basta. Isso é crer realmente. Isso é esperar realmente. Vamos agradecer ao nosso Deus. Pai Santo que está nos céus, louvado seja o seu nome, pela bendita esperança que o Senhor colocou em nossos corações. Estamos certos, ó Deus, de que um dia o Senhor virá nos buscar. Não cabe a nós querer saber qual o dia. O mais importante é que o Senhor vem nos buscar. Estamos aguardando, ó Deus, estamos com fé. E isso vem do nosso intelecto, aprendendo pela sua palavra, tomando conhecimento do que o Senhor falou.
Nos ajuda cada dia mais, ó Deus, a pôr mais ordem nessa fé. Colocar isso dentro de um sistema de crescimento a cada dia. Tendo uma experiência pessoal com o Senhor. Pai, sede conosco, nos leva para casa em paz. Ajuda cada irmão que está em casa a compreender a grandeza da fé. E muito mais, a grandeza de quem estamos tendo a fé. Nos abençoa, nos guarda, nos livra, ó Deus do mal. Nos dá uma semana boa. Te pedimos isso, Pai Santo, pela tua bendita misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Quero também fazer um pequeno aviso aqui agora. E o grupo louvor vai terminar cantando. Eu quero avisar aos irmãos que na próxima quarta-feira, aqueles que estão em casa, não precisa dar nomes para vir. Não precisa. Se os irmãos forem disciplinados, evidentemente vocês vão vir para o culto e levar em consideração o que está se exigindo. Crianças não podem vir abaixo de 10 anos. Quem tiver problema de artrite, de diabetes, doenças crônicas, sabe que não pode vir. Não é? Idosos, sabe que não pode vir. Quando a gente diz está aberto dentro de um critério, respeitando as normas que foram decretadas. Então não precisa, porque o número de quarta-feira é menor. Por ser menor, a gente abre, porque se vier 50 irmãos na quarta-feira, não tem problema, sempre dê um número menor de 50 na quarta-feira. Então se abre para que os irmãos possam vir. Já no domingo, aí é diferente. É o dia que as pessoas querem vir porque estão sem trabalhar, e aí tem um número grande querendo vir. Mas eu quero avisar que até hoje nós não completamos ainda o número do próximo domingo, ainda há vagas, ok? Também quero avisar a igreja que nós estamos pensando muito começar o mês de setembro com a escola bíblica dominical. Não vamos abrir para ter as salinhas, porque vai ficar muito próximo do outro. Vamos começar com um aulão aqui no templo, 50 pessoas de manhã. Vai ter 1 hora de aula, ok? Vamos começar de 9 às 10. Então, peça aos irmãos que comecem esse programa. Para isso é preciso colocar nomes, porque tem muita gente querendo vir para a escola bíblica dominical, que é muito bom, graças a Deus. Eu vou ensinar a vocês, ou dar continuidade. Vamos ver ainda o livro de Romanos. Vamos ajudar a entender isso aí, o livro de Romanos. Quero dizer aos irmãos que igreja não é seminário. Quem quiser aprender mais, a gente tem um seminário. A igreja não pode ficar muito tempo mastigando aquilo lá. Não é, irmão? A gente dá o básico, mas com muito conteúdo. Quem quiser aprender mais, então há locais e há aulas. E hoje a internet está cheia de coisas ensinando. Mas aqui a gente vai tirar dúvidas, a gente vai ajudar, entender por que foi escrito, para que foi escrito o livro de Romanos, com a finalidade, com o objetivo de Paulo com aquilo. Então, dia 1º domingo de setembro, escola bíblica dominical, aulão, praticamente só para os adultos, ok? Esses são os avisos da semana que nós temos para dar e também da escola bíblica. Quero também avisar que os irmãos que estavam enfermos, graças a Deus, estão bem. Quero avisar que a irmã Dani, a esposa de Guinha, teve o bebezinho, já está em casa, está bem. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Queremos nesse momento pedir aos irmãos que cumpram aquilo que estabelece a lei, o que a gente põe em ordem. Não saiam de uma vez quando terminar. Deixe primeiro de trás, a Aline vai liberando cada banco e ela vai trazendo banco por banco, assim sucessivamente, e os irmãos vão saindo, ok? Então esses são os avisos. Quero dizer aos irmãos, estou muito feliz por vocês estarem aqui, vocês que estão em casa, estamos contentes que vocês estão escutando. Que Deus abençoe cada um de vocês em particular. Vamos cantar e vamos encerrar o culto. Como já é conhecido por grande parte dos irmãos, como foi dito no início do culto, deverão permanecer a equipe
nesta noite vai ser para nossa irmã Júlia Daniela, vai fazer a liberação dos bancos. Enquanto nós vamos cantar, colocar minha fé em ti, vou crer. Louva o Senhor, porque Ele se faz presente nesse lugar. E que Deus te abençoe e tenha uma boa semana no Senhor Jesus. Saia daqui tomando posse dessa fé, como o pastor falou. Colocar a minha fé em ti. Colocar minha fé em ti. Caminhar sem ao lado olhar. Caminhar